Fala pessoal, esse vídeo era para ter saído na sexta-feira no canal principal e ele já vinha sendo inscrito há umas semanas, por isso durante ele vocês vão perceber que eu tô falando como se não tivesse acabado o arco da Senha da Sorte ainda. Acontece que um dia após eu ter acabado ele, eu acordei com um aviso de direitos autorais no vídeo do Isou. Me pegou de surpresa porque fazia quase 5 anos que nada disso acontecia no canal. Eu fiquei bem chateado, claro, mas não como na época do Solo Leveling, porque eles não deram strike. Foi algo até que me confortou um pouco, porque o escritório que foi contratado pela Aniplex podia fazer isso, mas eles não deram um strike. Basicamente o aviso foi vamos remover esse vídeo porque não queremos que você fale YouTube Hero, ok? Sim, a nossa comunicação funciona assim, é nas entrelinhas, a gente tem que tentar entender o que eles quiserem dizer com o aviso. Nessas horas sempre surgem aqueles pensamentos de não faz sentido, do fair use, das leis do Brasil que permite que a gente use imagens para ter algumas críticas e comentários, ou fazer paródias. Eu também acho que não faz sentido porque esse é o primeiro Dom Juan que tá furando a bolha, né? Então quanto mais pessoas estivessem falando, melhor seria pra série. Eu até me perguntei se eles não tinham se confundido e removido meu vídeo achando que eu tava tipo upando o episódio todo na íntegra, mas como ter um contato direto com esse pessoal é bem difícil, nunca dá pra entender exatamente o que eles não gostaram no vídeo, se a gente podia resolver isso de outra maneira. E apesar de bem triste porque eu tava gostando de trazer a série, né? Ainda assim eu fico feliz deles terem me dado apenas o aviso. Isso não vai prejudicar o canal, não vai me deixar 3 meses nervoso até os strikes expirarem, e por isso eu vou respeitar a decisão deles. Vou continuar assistindo, acabei de assistir o episódio 11, inclusive, fica até bem emotivo quando eu vi a abertura, porque eu estava gostando de comentar os episódios com vocês aqui, os arcos, né? Pra eu ter voltado com a série semanal e ter metido um vídeo de teorias no meio, é porque eu tava bem conectado com a obra e ela até tava me fazendo bem, porque eu estava usando as análises para meio que diminuir a pressão que me impedia de ter frequência aqui no canal há tanto tempo. Eu tava até pensando em fazer uma piada nos próximos vídeos, falando que vocês acreditaram tanto na piada do Super Frequência Hunter, que o índice de confiança tava fazendo ele se tornar real. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a série até aqui. Fiquem com o último vídeo de YouTube Hero que eu fiz e não se preocupem, já tô fazendo novos vídeos, nada de desanimar e vamos continuar melhorando essa frequência aí. Esse vai ser o legado que YouTube Hero X deixou no canal. Fala pessoal, vamos... Acabou o arco dela ainda não, Matheus. Ah, mais um vídeo de YouTube. Ei, acabou não, Matheus. Acabou não. Eu sei, caralho, deixa eu terminar de falar. Calma, menino Matheus. Eu estou pensando em fazer esse vídeo desde o arco do Isou, e eu só não avisei vocês antes porque existe uma certa profecia muito antiga, criada por antigos profetas, que diz: se fizeres uma promessa em um vídeo, todas as leis do universo se voltarão contra você para te impedir de cumpri-la. Então hoje em dia eu prefiro não prometer nada, e se eu for prometer algo, eu farei isso de uma maneira bem subliminar no meio dos vídeos. Inicialmente eu pensei em falar sobre essas teorias nas próprias análises, mas tem tanta coisa maluca que as discussões sobre o arco poderiam acabar se perdendo. E também esse arco da Cian não teve tanta coisa pra eu fazer um vídeo, então vou esperar sair o arco da Queen pra comentar junto, beleza? Hoje acabou de prometer algo em um vídeo. Quê? O modelo de YouTube Hero é um terreno fértil para maluquice. Além de ser uma animação com história original, sem fontes pra gente pegar spoiler, né? O sistema de índice de confiança é um prato cheio para criar especulações sobre a história. Então já pega o chapéuzinho de alumínio e bora as teorias. Li Ling capotou o Nice. Começando pela teoria que foi o alicerce desse vídeo. A teoria que o Li Ling conscientemente capotou o Nice. Eu fiz essa postagem lá no meu X, resumindo a teoria da seguinte forma: o Nice já queria morrer há muito tempo, mas como as pessoas viam ele como um cara perfeito, o índice de confiança o impedia de tirar a própria vida. Mas quando o Li Ling grita que ele pode ser substituído no episódio 1, vão te trocar! O Nice acabou encontrando ali a brecha no índice de confiança para poder se capotar. Essa teoria tem ainda mais força quando você percebe que o Li Ling também falou que alguém iria superar o Nice, praticamente profetizando o final do arco dele. Nessas horas, aqueles boatos que o poder do Li Ling é ver o futuro fica ali, ó, fritando. Mas bora focar aqui. Todos os trailers do Nice mostram duas coisas: falsidade e infelicidade. Em alguns momentos do trailer vemos que o seu sorriso não é verdadeiro, mas sim uma atuação pro público. Pode ser por conta do afastamento do amigo dele, pode ser por ele ter que fingir um relacionamento com a Xiao, ou por alguma coisa que ainda não sabemos, mas é nítido que algo incomoda bastante ele. Então faria sentido ele ter motivos para pular do prédio. Mas mesmo sendo uma teoria muito boa, ela tem alguns furos, como por exemplo, por que o Nice simplesmente não desistiu de ser
herói, já que o índice de confiança o impedia de se capotar. Já vimos pessoas desistindo de ser herói para se livrar do índice de confiança, então tipo, essa parte não faz sentido. E por isso temos a variação dessa teoria que ignora completamente o background depressivo do Nice e simplifica a teoria em: o Nice soltava de passagem quando o Li Ling falou que ele podia ser substituído, o Nice perdeu os poderes de voar e caiu do prédio. Se esse episódio fosse de The Boys, eu acreditaria muito nessa teoria. A Xian que atirou na Xiao. Essa teoria maluca tem como principal argumento a falta de coerência no posicionamento de personagens. Porque, ó, se a gente montar uma representação do final do episódio 4, aqui tá a praia, aqui tá o mar, e essa aqui é a posição que a Xiao e o Li Ling estão. Levou um tiro e ela ficou um pouquinho mais pra direita. Só que o Li Ling sobe a visão dele e vê o Yisou de frente pra ele. Logo, o Yisou deveria estar posicionado em algum lugar nesse campo de visão. E onde que tá o problema? O tiro que acerta a Xiao vem da esquerda dela, indo totalmente contra a lógica dele estar de frente pro Li Ling. Então foi dessa falta de coerência aí que surgiu essa teoria. A parada da Xian ter atirado foi só por conta da semelhança da cor do tiro com o arco dela. Eu acho essa parte puro meme da teoria, sabe? Mas o resto eu confesso que acho bem interessante. Pode ter sido um erro dos animadores? Pode. Inclusive já aconteceu na luta contra o Yisou, o Yang quebra o visor do capacete dele e toda hora a rachadura mudava de lugar. Então pode ter sido um erro de animação, mas também pode ter sido um erro proposital, que também já aconteceu. No final do episódio 6 estava todo mundo falando: olha lá o furo de roteiro, o cara tem super velocidade e não consegue chegar no amigo antes dele levar o tiro. E no episódio seguinte a gente descobriu que não foi um erro, mas que na verdade ele havia hesitado. Então isso pode ser proposital, não para provar que o Yang não foi ali para fazer aquilo, mas sim que ele estava acompanhado de mais alguém. Afinal de contas, depois do final do arco do Yisou, fica muito na cara que ele se tornou uma marionete do Tio Yan. E já que falamos dele, o Tio Yan também quer eliminar a Queen. Essa teoria surgiu desse trecho da abertura, onde mostra os 4 CEOs das agências de super-heróis reunidos. Mas foca o que interessa, que é o fato do Tio Yan estar observando a carta que representa a Queen, a heroína top 2 do ranking de heróis. Inicialmente você pode achar, bom, se ela faz parte de outra agência, o Tio Yan de repente pode estar interessado em recrutar ela para a agência dele. E sim, ele parece interessado nela, mas depois do que vimos o Yang fazer com a Xiao, que eu acredito que foi por medo do Li Ling ultrapassar o Yisou, o Tio Yan pode não estar interessado em recrutar, mas sim em eliminar a Queen. Até porque se você olhar quem são os dois heróis atrás dela, o Dragon Ball e o Ghost Blade, ambos são heróis da MG, a agência do Tio Yan. E assim, eu acredito que o Tio Yan e os heróis da agência dele vão ser os antagonistas dessa temporada. Não que os outros vão ser bonzinhos, Tobihiro é bem cinzento nessa questão de bonzinho e vilão. Mas eu não sei, eu tô sentindo uma vibe de vilão nele, nos heróis dele. E já que falamos deles, Dragon Ball se tornará o novo Zero. Dragon Ball é o top 3 do ranking de heróis, e pelos trailers parece que vai ser aqueles heróis mais poucas ideias, sabe? Que no primeiro encontro com o vilão já faz ele nunca mais roubar um banco porque deixou ele de cadeira de rodas. Mas antes de falar sobre essa teoria, o que diabos é Zero? Ele é um vilão que aparentemente já foi um herói no passado. Ele aparece durante um frame da abertura e luta contra o Yisou durante o trailer dele. A luta deles ficou conhecida como a Queda do Amanhecer, e não só muitos civis capotaram, como também vários heróis lutando contra ele. Inclusive aquele memorial onde o Yang luta contra o Yisou é em homenagem às vítimas daquele dia. A comissão surgiu após essa luta e parece que ela serve para monitorar os heróis e meio que evitar que outro Zero surja. Mas veja só, em um dos trailers de Tobihiro, Dragon Ball simplesmente diz que ele se tornará o Zero. Mas aí fica aquela questão, né? Zero era aquele herói e ele quer se tornar alguém como ele, ou Zero é tipo um título tipo X? Bem, só sei que dentre todos do top 10, o Dragon Ball é de longe o que mais parece que vai virar um vilão. E se você olhar direito, você vai perceber que tanto Zero como Dragon Ball tem transformações, e transformações até bem parecidas. Na moral, o Zero é muito intrigante. É uma pena o arco do Yisou não ter explorado a história dele, né? E já que falamos do Yisou, os Yisou se fundiram, literalmente. Sim, não apenas o índice de confiança, mas também a personalidade e talvez até as memórias. Essa teoria é a que eu mais acredito sobre o episódio 7. Não gosto da teoria da viagem no tempo, que o velho Yisou é o Yang e são a mesma pessoa, e que o Yisou não tira o capacete porque ele vai revelar que ele é o Yang mais velho.
tal. E também tem a teoria que quem ganhou a luta foi o véi Soul, só que ele tá fingindo ser o Yang pra orquestrar uma vingança contra o tio Yan, já que durante a luta ele percebeu que alguém estava manipulando o público. Mas tipo, dá pra ver que quem se levantou ali foi o Yang, pelo formato da armadura, a própria cadeira que ele sentou com a Chatin lá na casa de chá, ele levou pra Torre dos Heróis. Então tipo, tá tudo na cara que foi o Yang, e até pro arco de personagem dele, não faria sentido ele morrer ali. E a verdade é que o único mistério não é o rosto do Soul, mas sim tudo sobre ele. Foram 3 episódios e continuamos sem saber porra nenhuma de um dos heróis mais importantes de Tube Hero. E é estranho pra caralho não ter conversado com o Yang antes da luta, deles nem ao menos terem batido um papo antes, sabe? O Yang nem chegou a questionar se ele lembrava que tinha salvado ele no passado, e o principal, né? Foi você que mandou capotar o Tchan Tchau, caralho. Nunca nem vi. Olha, pra mim isso só pode ser proposital. Eles devem ter escondido alguma conversa que eles tiveram no meio da luta, sei lá, pelo menos no último momento, né? Por isso, a teoria da mente do Yang, do antigo Soul ter se fundido, me fascina tanto, sabe? Isso abre muitas possibilidades. Agora, a gente poderia ver através do Yang flashbacks da vida do antigo Soul, da relação dele com Zero, ou sobre a suspeita do tio Yan ter orquestrado aquela armadilha pros dois. No fim, o Yang poderia estar fazendo o papel do antigo Soul na teoria dele, preparando o momento certo para se vingar do tio Yan. Mas não seria só o Yang que gostaria de se vingar do tio Yan. O Sr. Shang é filho do tio Yan. Essa teoria se baseia na descrição da agência Trima, que fala que ela foi criada pelo filho de um alto executivo da agência MG. Então algumas pessoas acham que o Sr. Shang é esse filho e o tio Yan é o alto executivo. Claro que eles podem ser outros personagens, mas vamos combinar aqui que seria muito louco se esses dois fossem família, porque aí, meus amigos, a morte do Tchan Tchau seria infinitamente mais trágica, já que o avô teria causado acidentalmente a morte do próprio neto. Algumas pessoas até achavam que esse teria sido o motivo do Sr. Shang ter fundado a Trima, né, pra meio que se vingar do pai, criando a própria agência dele. Mas como vimos no episódio 6, antes do Tchan Tchau morrer, a estátua do Henry já estava na Praça dos Heróis. Ou seja, o Sr. Shang já era o CEO da Trima quando o Tchan Tchau capotou. E já que falamos do Tchan Tchau é a inspiração pro Nice. Essa teoria existe por conta da semelhança assustadora entre o Tchan Tchau e o visual do Nice. Então teorizam que o Sr. Shang moldou o Nice para ele se representar o seu falecido filho. Mas já que estamos falando sobre o Nice não morreu. Pô, como um dos poucos heróis que tem o poder de voar, morre de queda. Mas não, esse não é o motivo da teoria. Acontece que pouco tempo antes de iniciar a série, o site de Tube Hero colocou uma enquete onde os fãs poderiam votar no seu herói favorito. E segundo o criador, o resultado dessa votação irá influenciar na segunda temporada. Bem, sabemos que a segunda temporada vai focar no torneio dos heróis, então essa votação poderia representar as chaves do torneio. Quem vai lutar contra quem primeiro? Isso a gente ainda não sabe. Só que aí vem a parte estranha. Originalmente só existiam os 10 heróis originais, só que depois do final do arco do Nice, o Li Ling entrou na lista. Inclusive ele chegou até a ultrapassar o X. O problema é que o Nice não foi removido da enquete, então a gente fica, ué, como essa enquete vai influenciar na segunda temporada se cronologicamente ela se passa após o Nice ter capotado? É aí que o pessoal acha que o Nice ainda tá vivo e que aquilo foi tudo um teatro para ele se livrar da carreira dele, ou que eles podem até mesmo reviver ele. Será que o índice de confiança chega ao ponto de poder ressuscitar pessoas? Smiley derrubou o avião da Cian. Essa é uma teoria bem boba, mas eu queria citar no vídeo. Como vocês viram, o repórter que achou a Cian no local do acidente do avião falou que o conflito de heróis foi o que derrubou aquele avião. E por esse herói lembrar muito o Homelander, algumas pessoas estão achando que foi ele que causou a queda do avião, só porque seria uma The Boys reference. Aparentemente o nome desse herói é Smiley e parece que ele já foi um X no passado, e pelos trailers parece que a gente vai ver cenas dele em algum torneio dos heróis. Eu inclusive chuto que no arco da Queen a gente vai ver algum dos torneios passados. O X está manipulando a história de todos os heróis. Eu falei brevemente dessa teoria no segundo vídeo de Tube Hero e supostamente o X estaria influenciando todos os arcos dos heróis. E no último episódio, que é o dele, iríamos descobrir isso. E a prova que ele está fazendo isso é porque o anime troca da animação 3D para 2D do nada. Uma característica dos poderes dele que ele mostra nos trailers, né, onde ele muda a animação como uma metáfora para ele mudando a realidade. Sim, esse cara é foda. Pra quem não tá ligado, o X, ou Infinity, que alguns acham que é o nome original dele antes de virar o X, né, ele é simplesmente o primeiro herói a ser o bicampeão do torneio de heróis, o único herói do ranking que não é afiliado a nenhuma agência. E ainda por cima ele mantém a sua verdadeira identidade como anônima, já que durante o dia ele trabalha normalmente como um simples CLT. Então assim, eu acredito que ele está fazendo algumas coisas por detrás dos panos, mas não acredito que a
troca de animação seja a influência dele. Porque, por exemplo, no arco atual da Cian, né, não tem animação 3D, porque o diretor falou que era algo para ajudar na produção dos episódios. Mas alguns fãs estão falando que existe uma explicação maior sobre isso, falando que a animação não tá mais 3D, porque o Infinity ainda não era o X nessa época. Sendo que o flashback do Yang sendo salvo pelo Isou é de 3 anos antes da queda do avião da Cian da Sorte. Então, tipo, vai falar o quê? É que ele começou gostando de 3D, deu uma desanimada por uns anos e depois começou a gostar dos dois juntos. Sim, tem muita teoria maluca, mas sabe qual é a maior delas? Pomelo é o Li Ling. Essa foi uma teoria feita na semana que saiu o episódio 5, porque viram no Pomelo uma semelhança com o Li Ling e pronto, é o Li Ling do passado. Sim, como é que em 5 anos uma criança cresce tanto assim? Vamos falar que é culpa da puberdade? E véi, os dois nem tem nada demais em comum. Tipo, imagina se realmente o Pomelo é o Li Ling. Imagina como fica aquela cena da praia. Yang, por que você matou minha namorada? Sua irmã não quis mais namorar comigo, então você não vai namorar também não.